Conselhos de uma prostituta. Eu te cumprimento com a paz do nosso Deus, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero compartilhar com você algo muito interessante, revelado aqui nas Escrituras Sagradas, no livro de Josué, a respeito de uma prostituta chamada Raabe. E os espias foram para Jericó para verificar a terra, obedecendo ali uma ordem do Senhor, do nosso Deus, para que eles pudessem tomar posse da herança que Deus já havia dito que daria para eles. E nesse momento aqui eles se deparam com a prostituta Raabe, uma prostituta, uma mulher de vida fácil, uma mulher sem credibilidade, uma mulher sem qualquer dignidade, não é mesmo? Porque nós pensamos assim. Só que aqui, olha o que ela declara sobre o nosso Deus, sobre o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Josué, aquele Deus que cumpre promessa. Uma mulher, numa terra que já estava condenada, porque Deus já havia dado aquela terra para o povo dele, e o povo estava ali no comando de Josué para tomar posse daquela terra. Só que os espias se deparam com a prostituta, com aquela mulher que não vale nada, uma mulher desprezada pela sociedade, uma mulher totalmente um lixo de pessoa, né? Porque é assim que as pessoas olham para as prostitutas nos dias de hoje. Mas ali, melhor dizendo, nesse texto, naquela época, naquela situação, a gente vê Deus usando as pessoas, e Deus agindo com misericórdia, sendo louvado, glorificado, exaltado por uma prostituta. E ela diz assim: bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo de vocês. Isso são as palavras da prostituta. Uma prostituta que de alguma forma ouviu falar desse Deus e creu nesse Deus Salvador, nesse Deus que faz. E ela declara: porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho e fizeram vocês passarem. Ela declarando as grandezas de Deus, uma prostituta declarando a grandeza de Deus. E aí ela diz assim: também temos ouvido que vocês destruíram, os deuses Seom e Og do outro lado do Jordão. Também ouvimos as grandezas do Deus de vocês e o nosso coração se derreteu. Todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Eu fico pensando aqui a sabedoria dessa mulher, dessa prostituta, quando ela vê aqueles dois homens e ela reconhece aquelas duas pessoas ali, aqueles dois espias, como servos desse Deus. E ela declara para eles que ela sabe do Deus deles. Quando capítulos antes, não no livro de Josué, mas no livro de Deuteronômio, nos capítulos de Deuteronômio, nós vemos o povo desanimado, o povo de Deus desanimado, o povo de Deus descrente, o povo de Deus, se rebelando contra Deus. Mas a prostituta, quando ouviu dizer sobre esse Deus, ela creu no coração dela e ela declara isso para os dois espias, para os dois homens de Deus. E muito hoje, nos dias que nós estamos vivendo, nesse tempo chamado agora, nós vemos pessoas que ninguém dá nada, declarando o que Deus faz, declarando as grandezas de Deus. Prostitutas, pessoas que ninguém dá valor. Não vou nem falar muito aqui, mas a gente sabe do nosso preconceito. Eu sei o que eu passei quando eu vivia o meu pecado, quando eu estava na minha condição
totalmente pecadora, que eu vivia na homoafetividade, na prática da minha imoralidade. E as pessoas não me davam crédito quando eu falava de Jesus. As pessoas não davam crédito na minha fé, naquilo que eu sabia a respeito desse Deus, que hoje transformou minha vida, que hoje me libertou. E eu me vejo muito nessa prostituta Raabe, porque eu também já fui uma prostituta, por assim dizer, nos meus pecados, na minha infidelidade com o Senhor, o meu Deus que me salvou, nem aí para nada. Mas quando eu entendi as coisas que Deus faz, eu comecei a declarar e as pessoas não me davam crédito, porque naquela época eu ainda vivia na minha imoralidade, no meu pecado. Eu fico triste que as pessoas hoje em dia façam essas coisas, porque tem muita gente aí, como o próprio Jesus declarou, né? Publicanos e prostitutas entrarão primeiro que vocês no reino do céu. E me admira muito porque a prostituta deu um conselho para aqueles homens. Ela disse assim, olha, ela fez um pacto ali com eles, né, obviamente, pedindo para que eles não matassem a família dela. E aí ela diz assim, olha, vão para o monte, para que os seus perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá durante 3 dias, até que eles voltem, e depois sigam o seu caminho. Tem noção de hoje nós, crentes, né? Pessoas que nós nos declaramos, né, cristãos, religiosos e tal, ouvindo, diante de uma situação, um conselho de um homoafetivo, de uma prostituta, de um drogado, de um morador de rua, de um adúltero. É assim, Deus usa quem Ele quer, da forma como Ele quer, porque basta ouvir as grandezas do nosso Deus para o nosso coração se derreter dentro de nós. E a prostituta aqui, ela declara que o povo daquela terra estava com o coração derretido, eles estavam desanimados por conta de tudo que eles ouviram falar a respeito do povo de Deus e principalmente do Deus daquele povo que tinha feito tudo aquilo. E o povo de Deus, nem aí. Nem aí. Que nós possamos nos posicionar com a mesma mentalidade aqui dessa prostituta, no sentido de declararmos as grandezas de Deus e trabalharmos em favor do reino, porque aqui ela trabalhou em favor do reino, ela trabalhou para proteger aqueles espias que estavam ali. E eles pernoitaram na casa dela, foram atrás deles e ela disse, olha, aqui não. E aí ela fala que realmente eles foram na casa dela, mas que eles saíram e até induziu que aqueles perseguidores fossem atrás deles numa outra direção para proteger a vida daqueles espias. E além dela declarar as maravilhas que Deus fez, ela ainda aconselha aqueles 2 homens. Muitas vezes a gente não dá crédito, né, para uma pessoa assim como eu, por exemplo, da onde eu vim. As pessoas olham para mim, para minha aparência, para o meu biotipo, né, para esse estereótipo e dizem, não é de Deus, não é possível. Às vezes as pessoas olham para uma prostituta, né, com uma roupa depravada, por um drogado todo fedido, todo mulambento, né, e aquela pessoa às vezes vem trazer algo da parte do Senhor para nós e nós não damos crédito, porque afinal de contas é só um drogado, é só um gay, é só uma lésbica, é só um prostituto, uma prostituta, é só um qualquer, sabe? A pessoa não tem Deus no coração, não. Essa pessoa não é crente, não, por conta do nosso preconceito. Só que aqui, a prostituta, enquanto o povo murmurava, enquanto o povo passava Moisés passar por poucas e boas, a prostituta, quando ouviu falar sobre as grandezas de Deus, ela proclamou as verdades, porque ela creu no coração dela. E ali então, ela além de declarar as grandezas de Deus, ela aconselha aqueles 2 homens. A gente precisa meditar sobre isso e começar a mudar a nossa forma de olhar as pessoas e não julgar pela aparência, porque Deus é um Deus de mistério e a gente pode se enganar redondamente sobre essas coisas.